comigo a palavra de Deus na primeira epístola de João, capítulo 2, versos de 15 a 17. Primeira epístola de João, capítulo 2, versos de 15 a 17. Assim diz a santa e bendita palavra de Deus. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O amor que Deus odeia. O amor que Deus odeia é o tema da nossa meditação. Deus amado, Deus santo, eis-nos aqui mais uma vez diante do Senhor, com propósito único de ouvirmos a tua voz. Deste modo pedimos que tu venhas falar conosco. Ó Deus, que tu venhas orientar-nos mediante a palavra do Senhor, acerca do mal que é vivermos de acordo com as propostas mundanas, de acordo com o mundo. Ó Deus, que tu possas usar-me, em o nome de Jesus. Amém e amém. O amor que Deus odeia. Meus irmãos e minhas irmãs, eu penso que vocês sabem que a primeira epístola de João foi confeccionada provavelmente no ano 90 de Éfeso, depois de Cristo. Isto porque, a partir do ano 70 depois de Cristo, por causa da destruição de Jerusalém, promovida pelos romanos, muitos judeus resolveram não mais residirem em Jerusalém. Então, nós entendemos que, provavelmente, João está em Éfeso, quando mesmo confecciona esta carta, esta primeira epístola, com o propósito de encaminhar a mesma, não a um endereço fixo, mas a todos os cristãos, discípulos e discípulas de Jesus, que residiam na Ásia Menor, atual Turquia. Vocês sabem também que a primeira carta de João, ou a primeira epístola de João, é conhecida como a Epístola do Amor. Se nós observarmos o capítulo 4 precisamente, nós vamos notar que João destaca que Deus é amor e o amor procede de Deus. É a carta ou a Epístola do Amor. Se nós observarmos precisamente o capítulo 2, nós vamos notar que João destaca nas entrelinhas que há um amor que Deus odeia, que há um amor que Deus repudia. Deus é amor, isto é certo. É ponto pacífico entre nós. Mas nós temos que entender que há um amor que Deus odeia, que há um amor que Deus repudia, que há um amor que Deus condena. Por isso que João começa o verso 15, destacando que nós, enquanto servos e servas de Deus, não devemos amar o mundo e as coisas que há no mundo. Porque o amor, em síntese, ao mundo e às coisas residentes no mundo, ou que procedem do mundo, é o amor que Deus odeia. É o amor que Deus repudia.
Surge aqui uma pergunta. Mas quais as razões, de acordo com os versos de 15 a 17, segundo João, que ressaltam a razão de não amarmos o mundo? Eu posso apresentar a vocês as razões? Presta atenção. Em primeiro lugar, segundo João, é porque quem ama o mundo e as coisas do mundo não é amado por Deus. Quem ama o mundo e as coisas do mundo não é amado por Deus. Se não, observem comigo o que diz aí o verso 15, quando mesmo destaca: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está neste. A primeira razão de não amarmos o mundo nem as coisas que há no mundo é porque quem ama o mundo e as coisas que há no mundo não é amado por Deus. É preciso entendermos que amor aqui significa intimidade, comunhão, relacionamento íntimo com o mundo. É afinidade total com o mundo e com as coisas que há no mundo. É estabelecer, portanto, um relacionamento íntimo com o mundo e com as coisas que há no mundo. Nós também precisamos entender que a palavra mundo aqui significa sistema. Não tem a ver com o espaço físico, mas com o sistema. Então, João está dizendo nas entrelinhas: quem ama o sistema mundano, neon, e as coisas procedentes deste sistema, não é amado por Deus. As pessoas que amam o mundo e as coisas que há no mundo não têm o amor de Deus. Não há compatibilidade entre o amor a Deus e o amor ao mundo. São duas coisas incompatíveis, opostas, antagônicas. Segundo João, é praticamente impossível amarmos a Deus e amarmos o mundo, já que o mundo anda na contramão da vontade de Deus, já que o mundo anda na contramão do que Deus é, do que Deus representa. Quem ama o mundo e as coisas do mundo, é importante destacarmos aqui, é capaz de se sacrificar em prol do sistema mundano e das coisas que procedem desse sistema. É a ideia de sacrifício, é a ideia de viver se sacrificando em prol do mundo e das coisas do mundo. E nós vemos hoje uma quantidade significativa de pessoas vivendo nesta condição. É o apego, é a paixão pelas coisas mundanas, pelo sistema mundano. É o apego, é a paixão que faz com que pessoas não venham romper esta relação íntima com o mundo e com as coisas pertinentes ao mundo. Portanto, cabe aqui uma pergunta: como nós podemos distinguir quem é de Deus e quem não é de Deus? Segundo João, a partir do envolvimento, do relacionamento com Deus ou com o mundo. Nas entrelinhas, João tem um propósito de dizer o seguinte: vocês desejam ver se alguém de fato ama a Deus, se alguém de fato está voltado a Deus, às coisas de Deus, observem este alguém. Se este evidenciar que ama demasiadamente o mundo e as coisas que procedem do mundo, este está evidenciando que não foi alcançado ou alcançada pelo amor de Deus. Porque é incompatível. O amor ao mundo é o amor que Deus odeia. Isso significa que não há relacionamento, que não há relação, que não há proximidade entre quem ama a Deus e quem ama o mundo e as coisas residentes no mundo ou que procedem do mundo. É preciso destacarmos duas coisas com relação a isto. A primeira, com relação aos cristãos, é que João está convidando-nos a nos desapegarmos do sistema mundano.
a não ficarmos apegados ao sistema mundano, às filosofias mundanas, à proposta de vida mundana, à cosmovisão mundana. O cristão é alguém que não está nem aí para o que o sistema mundano dita enquanto ritmo no tocante às questões comportamentais e éticas. O cristão tem uma única preocupação: amar a Deus sobre todas as coisas e viver de acordo com a vontade de Deus. João está dizendo: vocês cristãos, que são objetos do amor de Deus, que são amados por Deus, vocês devem viver neste mundo sendo desapegados. Ou seja, não estabelecendo nenhum vínculo, nenhum compromisso, nenhum relacionamento com o sistema mundano, com neon. Desapego. Desapego do sistema que enaltece os aplausos aos homens e não a Deus. Desapego, portanto, do sistema que põe o homem como o centro de todas as coisas, como a medida de todas as coisas. Desapego ao sistema que diz que o que importa é agradar aos homens e não a Deus. Desapego ao sistema que diz que vale tudo na vida, do é proibido proibir. Desapego ao sistema que faz questão de dizer às pessoas que estão envolvidas no mesmo que elas devem viver neste mundo de acordo com o que elas bem entendem acerca das questões éticas e comportamentais. Desapego a esta filosofia que destaca que proibir não é a melhor alternativa, não é o melhor caminho. Desapego ao sistema do culto ao corpo, do hedonismo, do narcisismo, do dar vazão aos desejos, às vontades mais sujas, mais pecaminosas, residentes em corações totalmente depravados, corruptos, alienados de Deus. Vocês sabem que nós vivemos em uma sociedade hedonista, que cultua o corpo, narcisista, em outras palavras, que tem como única preocupação viver em função dos prazeres carnais mundanos. João está dizendo aos cristãos: vocês não devem viver como os pagãos, vocês não devem viver como os que vivem de acordo com as regras do mundo, de acordo com as propostas mundanas, o sistema da desonestidade. O que pode ser seu, o que é seu pode ser meu a qualquer custo. O mundo de Maquiavel, os fins justificam os meios. Esta é a proposta do mundo, esta é uma das tantas outras propostas. O mundo. O que importa é você se dar bem na vida, dane-se o outro, dane-se os princípios. É o mundo de Maquiavel, é o mundo de Nietzsche, é o mundo onde o que importa é colocar o homem como centro de todas as coisas e Deus a parte da existência. Então, segundo João, em primeiro lugar, nós devemos amar a Deus e não ao mundo, porque quem ama o mundo não é amado por Deus. A segunda coisa que nós temos que observar, nós vimos que a proposta aqui é fazer com que os cristãos venham desapegar do sistema mundano. A segunda proposta é fazer com que os cristãos venham se desapegarem das coisas mundanas. Das coisas mundanas, dos bens, das propriedades. É não viver confinado e confinada nessas coisas, é não viver rendido e rendida a essas coisas. Vocês sabem que a sociedade dos nossos dias é a sociedade da moeda, é a sociedade do ter e não do ser, é a sociedade que enaltece as coisas e não as pessoas, é a sociedade que enaltece a moeda, os recursos, as propriedades e não o ser. Então João está dizendo, é preciso que vocês cristãos venham se desapegar do sistema mundano e das coisas pertinentes a esse sistema. Do que esse sistema tem como o que é importante, o que deve ser visto com valor,
desprendimento das coisas. Mas, em segundo lugar, João vai destacar que nós não devemos amar o mundo enquanto servos e servas de Deus, porque o mundo é efêmero, transitório, passa rápido. É o que destaca o verso 17. O mundo passa. Nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque o mundo passa e as coisas que estão presentes no mundo passam. Em outras palavras, João está dizendo o seguinte: amar a Deus é amar o que representa a eternidade, amar o mundo é amar o que representa o que é transitório, o que passa. Tem muita gente apegado, rendido e rendida nas coisas, no mundo, que passam. João está dizendo: não ameis o mundo, em primeiro lugar, porque quem ama o mundo não é amado por Deus. Em segundo lugar, porque quem ama o mundo está amando o que é efêmero, o que é transitório, o que passa, o que vai deixar de existir. Não se apegue ao que é transitório, ao que é efêmero, ao que há de passar, ao que há de deixar de existir. Se apegue ao que é eterno, isto é Deus. Dedique a sua vida exclusivamente a Deus e às coisas de Deus. Tem muita gente apegada ao que passa. Tem muita gente vivendo de acordo com o mundo, se sujeitando ao mundo, porque não entendeu ainda na alma que tudo que tem a ver com o mundo, que as coisas e com as coisas relacionadas com o mundo passam. A gente vai deixar de existir em algum momento. A morte faz parte da vida, é inevitável. João está dizendo a todos os cristãos residentes na Ásia Menor, atual Turquia: se apeguem a Deus, se apeguem a Deus. Viva em prol do reino de Deus e não em prol das coisas mundanas. Não se encantem com o poderio, talvez, está dizendo João, de Roma, com a pompa, com a luxúria, com a riqueza romana. Isso há de passar. É transitório, é efêmero. O mundo passa, os prazeres mundanos passam. Quantos jovens apaixonados pelos carnavais da existência, prazeres relacionados aos carnavais da existência. Quantos jovens frustrados, quantos jovens traumatizados, porque vivem em função dos prazeres mundanos. Os carnavais passam, os prazeres passam, e o que vem é uma sequidão na alma, porque a ideia é de buscar nessas coisas preenchimento para o vazio que reside no homem, na interioridade, na alma, na subjetividade humana, vazios que só Deus pode preencher. O mundo passa, as coisas mundanas passam. Mas em terceiro lugar, João vai dizer que quem ama a Deus não deve amar o mundo e as coisas do mundo, porque o mundo possui algemas que escravizam. Primeiro, porque quem ama o mundo não é amado por Deus. Segundo, porque o mundo e as coisas do mundo passam. Terceiro, porque o mundo possui algemas que escravizam. É o que destaca o verso 16. Quais são essas algemas? O verso 16 diz: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. São as algemas, as coisas do mundo que escravizam, que fazem com que pessoas venham viver em cárceres existenciais, em prisões existenciais, escravizam. Vejam que o que João está tentando dizer é que há pecados internos e ocultos.
é o significado aí de concupiscência da carne e concupiscência dos olhos. São os desejos do homem pecaminoso, os desejos pecaminosos do homem. Há coisas que habitam a alma dos homens pecaminosas, que escravizam, que aprisionam. É isso que João está dizendo. A soberba da vida tem a ver com o desejo de ostentar o que se conquista na vida, com que o desejo de ostentar o que é conquistado na vida. Em outras palavras, em síntese, João está dizendo, existem coisas no mundo que escravizam pessoas, ou seja, que fazem com que pessoas venham viver exclusivamente em função destas coisas. A pornografia está aí relacionado aos prazeres carnais. O roubo está aí relacionado também a um desejo desenfreado por ter as coisas com a finalidade de ostentá-las, soberba da vida. E tantas outras coisas que têm mais a ver com o mundo, coisas que escravizam, que faz com que pessoas venham viver unicamente rendidas a estas coisas. Hoje a gente vive em uma sociedade doente, uma sociedade escravizada, onde os homens estão vivendo unicamente de acordo com seus desejos, de acordo com seus intentos, e a meta é ter sucesso, a meta é ser aplaudido, a meta é ser notado ou notada, a meta é ter bens, a meta é ter posses, a meta é realizar os seus desejos mais escusos, mais promíscuos, mais pecaminosos. E isso tem escravizado a sociedade. Há 2 anos atrás, eu perdi um amigo, jovem, de 30 e poucos anos, porque com a chegada da pandemia, o seu negócio foi à falência. E a partir daí, este passou a dizer, eu não vou voltar a ser um homem destituído de recursos. E começou a planejar a sua própria morte. Certo dia, foi até o mercado, comprou uma corda, e começou no mesmo dia a despedir de todos os seus amigos. Passava em cada casa de um conhecido, de um amigo, se despedindo. Foi até o seu comércio, amarrou a corda que havia comprado no seu pescoço, em uma parte alta do seu comércio, e provocou a sua própria morte. Porque entendeu que a vida se resume aos bens, aos teres, aos prazeres. E a partir disso, passou a dizer a si mesmo, eu não consigo viver neste mundo sem estas coisas, sem realizar o que eu entendo ser objeto de prazer, de satisfação. Vejam que nós estamos vivendo em um contexto social onde as coisas do mundo, que João vai chamar de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, estão escravizando pessoas, levando pessoas, pais de família, à ruína, à derrota, à tragédia. Quantos estão abandonando suas próprias casas? Quantos estão deixando seus lares? Quantos esposos e esposas, quantos jovens estão aí abandonando princípios em prol destas satisfações? Nós não devemos amar o mundo, mas a Deus, porque no mundo há algemas que escravizam. Existem muitas pessoas escravizadas, sendo manobradas, maestradas por essas coisas. Coração corrupto, desejos pecaminosos, que desdobra em ostentação, conquistar para mostrar, soberba da vida. Isto escraviza. Quem vive de acordo com a proposta de vida do mundo, vive escravizado. Não dorme. Não dorme. Não tem paz. Não tem tranquilidade. Porque o mundo é marcado por esta agitação, por esta insatisfação. Essa coisa que não sacia a alma. Eu já disse
Como bem pontuou João Calvino no contexto da Reforma Protestante do século XVI, só Deus pode saciar a alma humana. Só Deus por meio de Jesus. E por fim, em quarto e último lugar, nós devemos amar a Deus e não ao mundo, porque quem ama o mundo vive de acordo com a vontade do mundo e não de acordo com a vontade de Deus. E quem vive de acordo com a vontade do mundo não terá a vida eterna. É o que destaca o verso 17 em sua parte final. Quem faz a vontade de Deus permanece eternamente. Em outras palavras, João está dizendo o seguinte: há os que vivem segundo o mundo, esses são filhos do diabo. Esses são filhos do diabo. Há os que vivem segundo Deus, que amam a Deus, esses são filhos de Deus. O resultado de quem vive segundo o mundo, o resultado de quem é filho do diabo, o resultado de quem é rendido e rendida às coisas oriundas do mundo, portanto, vivem de acordo com as propostas de vida que oriundas do inferno, de Satanás, não terão a vida eterna. E vida eterna aqui tem a ver com viver, existindo, gozando das bem-aventuranças por toda a eternidade. O oposto é condenação eterna, é castigo eterno. Como destacou Jesus em Mateus 25, versículo 46, o adjetivo que qualifica a vida é o mesmo que qualifica o castigo. Assim, o castigo é eterno, como a vida é eterna. É preciso nós destacarmos isto, porque existe uma filosofia ou uma proposta teológica que diz o seguinte, que os ímpios não hão de viverem por toda a eternidade no inferno, debaixo de tortura e de dor, porque, na verdade, serão aniquilados. Não haverá castigo. O que haverá será aniquilação, destruição total dos ímpios. É a ideia chamada aniquilacionismo. Os adventistas, por exemplo, sustentam isto, entre tantos outros. A palavra de Deus diz que a vida será eterna e o castigo também será eterno. Jesus reproduziu isto muito bem, como disse em Mateus 25, versículo 46. João está dizendo que o resultado de quem vive amando a Deus e aborrecendo das coisas do mundo e andando na contramão da proposta de vida do mundo, vivendo de acordo com a vontade de Deus, no fim, haverá de gozar das bem-aventuranças eternas. Louvado seja Deus. Eu concluo esta mensagem destacando, meus irmãos, que o tipo de amor que nos impulsiona na vida define a nossa identidade diante de Deus, o nosso destino eterno. O tipo de amor que nos impulsiona na vida define a nossa identidade diante de Deus, o nosso destino eterno. Onde estará o teu tesouro? Estará o teu coração. É preciso nos autoexaminarmos. O que tem mais preocupado a mim e a você? O que tem mais nos incomodado? O desejo que temos de não sermos fiéis a Deus como deveríamos ser, ou o desejo de possuirmos as coisas, de termos sucesso na vida. Não tem nada errado com relação a isso. A questão é que é o que é primazia, o que é prioridade, o que está na primeira agenda da sua existência. Quem você ama mais, a Deus ou as coisas? Quem você ama mais, a Deus ou o mundo? Quem você ama mais? Isso definirá em quem você está e para onde você irá. Salvo ou não salvo? Céu ou inferno? O que mais agita a sua alma, o que mais impulsiona a sua alma, o que mais movimenta a sua alma, qual onda te impulsiona mais, qual movimento interno, subjetivo, te incomoda mais? O que está relacionado com o mundo ou o que está relacionado com as coisas de Deus? No ano de 1572, aconteceu um massacre na França, a chamada Noite de São Bartolomeu. Cristãos calvinistas reformados
chamados huguenotes, mortos. Cerca de 10 a 20 mil cristãos mortos, trucidados, perseguidos e mortos. Estes, como tantos outros, que vemos quando observamos a história da igreja, estavam ali evidenciando que importava mais agradar a Deus do que os homens. É preciso hoje analisarmos onde está o nosso coração, qual é o nosso tesouro, o que nos impulsiona mais. Se você ama mais o mundo, as coisas do mundo, significa que um caminho terrível tem sido traçado por você. Mas eu entendo que você é de Deus e que você ama a Deus, que nós amamos a Deus. Então é preciso que tenhamos a consciência de que o que importa é agradarmos a Deus e não ao mundo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ponha-se de pé.